dia, gente, boa tarde, boa noite. Como eu sempre falo, não sei que horas vocês estão aí estudando, mas o bom é que vocês estão estudando. Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos agora fazer, aqueles exercícios que a gente deixou da aula passada. Com certeza vocês fizeram. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum receio, a gente vai refazê-lo todo agora e comentar bastante para a gente ver se consegue tirar essas dúvidas que estão dentro da cabeça de vocês, ou se quem não conseguiu vai conseguir fazer agora. E outra, depois desse exercício, se ainda continuar alguma dúvida, aí vocês entram lá no Telegram, ou manda mensagem, ou manda e-mail, ou conversa, ou liga, para a gente conseguir tirar essa dúvida que ficou em relação a essa parte de capacidade do processo parte 2. Então, o que é que ficou pra gente aí? Ficou dois exercícios, né? Então, vamos ver esse primeiro exercício aqui, que é o famoso aqui do saco de feijão. Então, o que é que ele tem aqui? Ó, pegar o laser. Uma empresa de ensacamento de feijão contratou você para analisar o comportamento do processo de ensacamento, né? Os dados obtidos são confiáveis. Esses são confiáveis, gente, é a base de tudo. Tudo que vocês vão fazer como cálculo, como análise, como verificação. Primeira coisa é saber se os dados são confiáveis. Porque se os dados não são confiáveis, você não deve começar nada. Simplesmente procurar dados confiáveis. Se a pessoa desse sacamento de feijão disser, ó, eu não sei, minha balança, eu não sei como é que minha balança é, a pessoa que mede isso aí, que pesa lá o saco de feijão não é bem treinada, então o que é que você vai pensar? Poxa, então esses dados aí não são muito confiáveis. Então, vamos verificar como é que é feito esses dados, vamos lá analisar como foi que ele mediu, a balança está calibrada ou não está. Se tiver tudo certinho, você confiar nesses dados, aí você realmente usa esses dados para confiar. Mas de base, ele já está falando que os dados são confiáveis, então você confia. E estão dispostos no arquivo citado acima. Está nesse arquivo aqui, exercício CEP 04, saco de feijão. Elabora as cartas de comportamento, individual Move Range, o IMR, e X/R, e analise o comportamento do processo, dando sua conclusão. Esse processo é normal? É estável? Como ele se comporta? Então, vamos pegar os dados que a gente tem e vamos analisar, fazendo cartas de comportamento, já que os sacos já foram pesados, já viajaram para o cliente, a gente só está com os dados agora. Então a gente vai fazer o que? Um comportamento e ver se é estável, se não é estável, tá? Então vou sair daqui, vamos procurar esse exercício CEP 04. Então vai na pasta de vocês, né? Que vocês têm. Tá, deixa eu achar aqui, avançado. Exercícios CEP 04, saco de feijão. Esse aqui, ó. Dois cliques nele, que ele vai abrir o mini tab. Vamos embora. Vamos dar uma olhadinha no que é que tem aqui. Então essa aqui é a famosa worksheet do Minitab, né? Onde você coloca os dados. Nota que ele fez o quê? Primeiro dado é 7 do 1, é data. Ó. C1 aqui está igual a data. Data, D de data. Então essa coluna aqui é uma data. Como aqui não tem nenhum traço, se não tem nenhum D, nenhum T de texto, nenhum D, então isso aqui é dados. Então o que é que ele fez? No dia 7 do 1, ele mediu um saco 1, um saco 2, um saco 3, um saco 4, um saco 5. Ele mediu, pesou 5 sacos e anotou o saco 1, saco 2, saco 3, saco 4, saco 5. Então todo dia ele pesa, ó, 7 do 1, 7 do 2, 7 do 3, tudo mês. Aqui tá uma data trocada. Então, 1 do 7, 2 do 7, 3 do 7, que não vai dar 14, mês 15, 16, né? Então, a data aqui tá mês, mês e dia. Então, dia 1 do 7, 2 do 7, 3 do 7, 4 do 7. Aí foi medindo até 30 dias consecutivos, ele mediu 5 sacos. Então, como é que eu vou analisar isso? Se eu fizer uma carta individual, só com 5 pontos de uma carta é ruim. Então eu vou fazer individual o que? Saco 1, depois eu faço saco 2, saco 3, saco 4, saco 5 e vou observar o que está acontecendo. Então, estatística, cartas de controle, cartas variáveis para dados individuais e AM. Né? Primeiro, antes de fazer a carta, o que é que eu podia fazer? Fazer uma análise estatística. Vim aqui estatística básica
exibir estatística descritiva. E fazer aqui as variáveis saco 1, saco 2, deixa eu ver se ele faz tudo, saco 3, deixa eu botar na ordem, né? Saco 3, saco 4, saco 5. Estatística, vou querer média, não quero erro da média, desvio padrão. Aqui eu posso deixar, mínimo e máximo, quero saber se tem algum faltante, N total, quantos N tem. Tá, ok. Dá um ok aqui, dá um ok aqui. Então, ó, ele fez para todos eles, saco 1, saco 2, saco 3, saco 4, saco 5. Total de contagem total foram 30, né? N30, não faltou nenhum. A média de cada um, desvio padrão, mínimo, primeiro quartil, mediana, que é o segundo quartil, terceiro quartil e o máximo, tá? Só quis olhar, observar para vocês terem noção de fazer quando quiser. Também pode fazer o que? Teste de normalidade, não é? Então, estatística básica, vai lá em teste de normalidade e vamos chamar saco 1, fazer o teste. Opa, deu maior que 0,05, tá bom, tá estável. Então, Ctrl E, saco 2. Também deu maior, Ctrl E, saco 3. Também deu maior aqui, ó, 0,965. Qual é a regra? P tem que ser maior que 0,05 para ser normal. Opa. Ctrl E. Eu fiz o saco 3, saco 4. Também é normal. Ctrl E. Saco 5. Ok. Também, olha, quase, né, gente? Maior que 0,05 ele deu, mas eu considero estatisticamente normal. Nota que ele deu foi um gráfico diferente, né? Ó, o saco 4, o saco 3, o saco 2, o saco 1 e o saco 5 deu, mas tudo tá normal. Então, voltando aqui vendo o worksheet, eu vou fazer os gráficos. Estatística, carta de já eu sei que é normal, então posso continuar meu trabalho. Carta de dados individuais e AM. Então eu posso chamar saco 1, agora aqui eu posso chamar todos que ele vai fazer, todos os sacos separados. Saco 1, saco 2, saco 3, saco 4, saco 5. Vamos ver opções aqui de AM para saber como é que tá os testes lá. Os testes, ó, tá só com 1, né? Que todos os exercícios que você abrir, vai aparecer assim, porque o full do Minitab tá assim. Então eu vou lá botar, eu vou colocar todos os testes, aí deixar essa parte aqui como full do Minitab, sem problema. Então, dá um ok aqui, vou dar um ok. Ó, ele fez saco 1. Já no saco 1 já deu o que? Ponto fora. Olha, o comportamento, já as perguntas, comportamento do ensacamento do saco 1, do ensacamento já está com o saco 1 mostrando não conformidade, né? Mostrando que está fora de controle. Ó. Tem um ponto fora de controle e tem pontos abaixo da média aqui, ó. Ó, saco 2 deu ok. Saco 3, perfeito, não tem nenhum ponto, não restringiu nenhuma regra. Saco 4 também não restringiu nenhuma das regras. Só é olhar, ó, ponto. Ah, acabou. Aqui já infringiu uma regra, a regra 4, que deve ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos subindo e descendo, ponto descendo. Esse ponto começou aqui, ó. Um subindo, um descendo, um subindo, um descendo, um subindo, um descendo, um subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, infringiu a regra 4, que é 14 pontos consecutivos subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Então temos dois no fundo, né? Se isso aqui está saindo tudo da mesma máquina, então o processo, fazendo cartas individuais, eu estou encontrando problema. Agora vamos fazer a carta geral. Então, estatística, fazer a X/R, né? Carta de controle, carta para variável de subgrupos, já que eu não vou fazer mais individual, vou fazer subgrupos, X/R. Então, todas as observações de uma caixa estão em uma coluna? Não. Lembre-se que cada saco está em uma coluna. Então, as observações de um subgrupo estão em uma linha, não é? O subgrupo está assim, ó. As 5 anotações estão em linha. Então, aqui eu vou chamar, aí eu chamo saco 1, saco 2, saco 3, saco 4, saco 5. Porque cada coluna ele vai encontrar um número. Aí os 5, ele vai tirar uma média e botar um ponto. Depois, embaixo, os outros 5, ele pega uma média e bota um ponto.
também opções variáveis, como é que tá? Os testes. Também, para essa carta eu tenho que colocar tudo. Sempre lembrar de vir aqui, senão vai estar tudo bom para vocês. Sempre lembrar de vir verificar como é que tá a marcação dos testes no seu exercício, tá? Então dá um OK aqui. Vamos dar um OK aqui. Ó. O que é que aconteceu, gente? Processo totalmente instável. Muitos pontos fora. Veja bem, como isso aqui é uma carta de comportamento. Vocês pegaram os dados do saco de feijão e estão analisando aqui. O que aconteceu? Tem saco que já viajou para o cliente com peso acima. O cliente tá bom, porque aqui está a média, aqui está os limites do cliente, ou os seus limites para poder dizer para o cliente que o máximo era 125 kg, por exemplo, você está mandando mais para ele, de feijão, ele está adorando, mas você está perdendo. E aqui ele está recebendo saco bem menor, já abaixo do limite inferior de controle, ele está recebendo saco, aqui ele vai reclamar. Então, qual era o correto? Na hora que isso aqui acontecesse, lá o operador, ele via esse ponto fora, ele ia parar a máquina para saber o que está acontecendo e corrigir para trazer para esse ponto, entendeu? Aí poderia ser que isso aqui não continuasse gerando isso, porque ele ia corrigir a máquina, sei lá, a quantidade, o peso, alguma coisa da máquina estava com problema que não estava ensacando bem os feijões. Mas nesse caso aqui que a gente viu aqui, tanto viu na carta IMR, que está mostrando que está fora de controle, como a gente está vendo aqui também. E a gente fez as duas cartas, né? Fez várias cartas, deixa eu ir para o padrão aqui. Fez a carta do X/R, tá aqui X/R, de todos os sacos, porque foram 5, né? Tá aqui. Demonstrando o quê? Fora de controle. Totalmente. O processo está totalmente fora de controle. Então tem que intervir no processo, a gente tem que ir lá, saber dispositivo de ensacamento, o tamanho de saco, quem está operando a máquina, a velocidade de ensacamento, o tempo de abertura, se é a abertura de alguma coisa que o feijão vai passar, o tempo que abre ali. Entendeu? Ele tem que checar alguma coisa para saber por que esse processo está tão ruim. Está tão ruim, né? Está tão ruim. Tanto mostrou nos individuais, quer dizer, aqui carta IAM, individuais, mostrou que o saco 1 estava com problema. Aí se alguém tivesse analisado somente o saco 3, o saco 2, o saco 3, o saco 4, aqui só ter pego medida de saco 4, aí ó, como a máquina é a mesma, se a máquina é a mesma, numa hora você ia pegar. Mas nota que às vezes escondem o defeito, né? Às vezes as cartas escondem o defeito. Então a carta X/R, ela é mais sensível. Quando você fez a primeira vez já deu problema, tá, gente? Então, com isso aqui a gente responde que o processo não é estável, está fora de controle. Ele infringiu o item 1, deixa eu aumentar aqui. Ó, ele infringiu o item 1, que é ponto fora de controle. Infringiu o item 3, infringiu o 5. Infringiu o 1 e o 5. Tá vendo? Aí só você olhar lá no 5 é o 5 e verificar que ponto 5 é esse. Na carta da amplitude não, ficou tudo tranquilo. Mas aqui infringiu. Tá? Então o que eu tenho que fazer agora? Você viu isso? Gemba. Gemba é uma palavra japonesa que significa tira a bunda da cadeira e vai no processo. Então você vai lá no processo verificar o que é que está acontecendo. Aí depois que ajustar o processo, você retira de novo outros dados para verificar se o processo está bom. Até você estabilizar o processo, tá? Então aqui nós fechamos aqui esse exercício, né? Deixa eu voltar aqui para o exercício de cá, que ele perguntou a conclusão, esse processo é normal? Era normal, né? Porque tudo a gente viu que era normal. A gente viu que todos os dados eram normal, beleza. É estável? Não, não é estável. Não é estável. Como ele se comporta? Aí o comportamento é o gráfico, você mostra o gráfico. Olha o comportamento dele aqui, ó. Pontos fora do controle, infringindo algumas regras e dizendo que está fora de controle. Tá, gente? Então essa é a conclusão. O processo não está estável, o processo está instável. Vamos partir para o outro. Aqui, faço o teste de normalidade. Vou pegar o laser. Faço o teste de normalidade, elaboro as cartas IAM e as cartas de /R de comportamento dos processos. Aí, enchimento de saco de cimento, tempo de entrega de pizza em minuto, tempo de pintura das salas. Então, é verificar isso aqui. De novo, fazer uma análise. Ver se os dados são normais,
se é estável, por que está estável, e se tiver algum critério, que foi o que desestabilizou o processo. Então, vamos lá no exercício CEP 01.09.1, cartas subgrupos. Fecha aqui, sai daqui. Vamos lá no nosso pacote. Carta subgrupo, 01, carta subgrupo. 2 cliques para abrir o mini tab. E aí nós vai para lá. Gente, qualquer dúvida, lembrando que existe o Telegram, né? Manda lá no Telegram. Então, vendo aqui no worksheet, gente, o que é que tem no worksheet? Saco de cimento, aí tem o quilo, em quilo, os pesos do saco de cimento. Tempo de entrega de pizza, mínimo, o tempo mínimo, tempo em minuto, né? De entrega de pizza. Pintura da sala, em horas. Então, primeiro vamos ver se é estável. Então, vamos fazer teste de normalidade. Saber se é estável, não, saber se é normal. Teste de normalidade. Então, saco de cimento, dá um OK. Opa, normal. Ctrl E. Tempo de entrega da pizza, dá um OK. Também normal, dando 0,771. Ctrl E. Pintura da sala, dá um OK. Também normal. Você não precisa entrar aqui no worksheet para saber quantos pontos tem aqui não, que às vezes é muito grande, você tem muitos pontos. Então, quando você fez o teste de normalidade, note que ele mostrou aqui a média, desvio padrão, e mostrou o N, ó, 500. Então, naquela coluna lá tinha 500 números, tá? Então, tinha 500. E aqui é o valor de P. Tempo de entrega, ó, 250 anotações, N igual a 250. A média, 45,22, desvio padrão 10,28 e o N 250. Pintura da sala, tinha 100, então mediram-se 100 salas pintadas, né? Com certeza saiu uma empresa que pinta muitas salas, então mediram muitas salas. E as salas são padronizadas, né? Então, gente, agora, já que eu fiz isso, vou fazer a carta. Vamos fazer a carta IAM de cada um e depois fazer a carta X/R. Ver se vai conseguir pegar. Então, carta de controle, carta individuais, vamos para individual. Primeiro, saco cimento. Saco cimento, vou botar as 3 cartas aqui, tempo e pintura. Vamos lá na opção de IAM. Deu uma colonizada inválida aqui. Voltar aqui, saco, tempo, pintura. Tá, gente, por que não pode fazer isso? Me liguei agora. Porque eu não posso colocar as 3? Porque cada coluna tem N diferente, né? Então ele não consegue fazer. Então tem que fazer de um mesmo. Saco de cimento, primeiro. Vamos ver opções. Testes, tá tudo aqui, deixa como tá. Então OK e dá um OK. Saco de cimento, olha, individual já pegou pontos fora, tá vendo? Agora é muitos dados. Quando a gente tem muitos dados assim, não é bom fazer individual, porque olha o que acontece, fica uma coisa muito cheia, muito carregada. Quando você tem 500 números, esquece o IMR. Então vamos fazer um X/R, porque é médias. Então estatística, cadê? Carta de controle, subgrupos, X/R. Então vamos pegar aqui. Todas as observações de uma carta estão em uma coluna? Sim, porque saco de cimento, todas elas estão em uma coluna só. O que quer fazer é pegar os primeiros 5, se eu disser que é 5, e aqui ele pergunta agora tamanho de subgrupo. Eu posso dizer que é 5, dizer que é 10, dizer que é 5, mas o full, gente, a gente sempre usa 5. Praticamente a gente usa 5. É um número cabalístico, 5. Então, 5, ele vai pegar os primeiros 5 números e fazer um número. Depois ele pega os segundos 5 sequência de 5 e faz outro número. Então, x1 é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Uma média, um ponto. É o que ele vai fazer. Opções de X/R, como é que tá aqui? Ó, não tá, então vamos colocar. Vou flegar tudo, dar um OK aqui e dar um OK aqui. E ver como é que tá. Olha, para X/R, o que aconteceu? Um ponto fora, infringiu outra regra aqui, na amplitude, ó. E ele só conseguiu detectar, não detectou na carta das médias, olha. A carta das médias ficaram perfeitinhas. As cartas das médias ficaram perfeitas. Na carta da amplitude, ele conseguiu achar um ponto aqui, ó. Um ponto fora. Quer dizer, deu uma diferença muito grande entre uma medida e outra. Uma variação alta. Aí detectou aqui. E depois detectou aqui também outro ponto
infringindo uma das leis aí. Ponto na média, acima da média. Então vocês vão verificar que ponto é esse. Só é aumentar aqui para ele mostrar lá. Que ponto foi o que infringiu? Foi o ponto 2. Como vocês aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ó, acima da média. Então 9 pontos acima da média já, pô, clicou aqui e botou, ó, tem 9 pontos acima da média. Então quer dizer o que, gente? Que o ensacamento de saco de feijão não está estável. Tem que se verificar, né? Que aconteceu aqui no comecinho do nosso processo aqui, ó, uma instabilidade no processo de enchimento de saco de feijão, ou saco de cimento. A gente encheu o saco de feijão foi no exercício passado. Agora é saco de cimento. Porque com isso você pode estar perdendo cimento, ou então deixando de entregar cimento, né, no peso correto para o cliente. O cliente pode reclamar, ou você pode estar perdendo, colocando mais cimento do que o normal, né? Então, vamos ver agora qual. A gente tem cimento, a gente já viu. Vamos ver tempo de entrega de pizza. Então, tempo de entrega de pizza. Carta de controle. Se eu fizer também um IAM de tempo de entrega. Se eu for aqui, gente, vai estar igual, porque como eu fiz o primeiro, ele ficou já ligado. Então, ok. Ó, tempo de entrega de pizza também está mostrando que não está estável. Então, se eu der se eu vou lá de novo a estatística, fazer agora a carta X/R para subgrupo, X/R, tirar saco de cimento, colocar tempo de entrega e deixar 5 também. E tá tudo na mesma coluna, ok. Se eu entrar aqui na opções, também vou ver que tá tudo legado, porque eu já fiz o X/R dessa maneira. Então, ok. Ó, entrada de pista, ele deu o que? Ponto fora, aqui, ó. No comecinho deu uma amplitude muito alta. Quer dizer, o que é que mostra aqui? No primeiro ponto, tá mostrando que a média, gente, a média tá boa. No primeiro ponto. Então gravem aí, bem gravado. A média, gente, está boa. Mas aqui ele vê a média do subgrupo. Ele está tendo a média dos 5. Colocando aqui. Então quando isso varia, ele está variando a média de 5 com a média de 5. Mas dentro desses primeiros 5, tá aqui, existe uma variação grande dentro do primeiro 5. Então, se eu fosse colocar 1 a 1, pode ser que desse fora aqui. Vamos ver a carta de IMR. IMR até que não deu fora, né, no começo. No começo não deu. Mas aqui no X/R ele mostrou que a variação dentro do subgrupo, dentro dos 5, está muito alta. Então, quando ele aparece um ponto aqui na carta da amplitude, tá? Anotem aí, quando aparece um ponto na carta de amplitude, esse ponto quer dizer o quê? Que existe uma variação muito forte dentro daquele subgrupo. Se foram 5 peças de subgrupo, 5 sacos de feijão, 5 tempos de entrega, há uma variação muito alta entre o menor tempo de entrega e o maior. Nesse caso aqui é tempo de entrega da pizza. Então, conseguir entregar com um tempo bem baixo, mas conseguir entregar com um tempo bem alto, dentro desses 5 números aí. Por isso que aconteceu isso aqui. Então, o processo desestabilizou. Ele mostra que desestabilizou. E aqui também deu um ponto fora. A média está muito alta, então quer dizer que esses 5 aí está muito baixa, quer dizer que esses 5 foi entregue muito rápido. Gente, é bom demais, tá? Para entrega de pizza é muito bom. Agora, por que entregou muito rápido esses 5 e não entrega os outros, para poder reduzir tudo? Tá? Aí tem que enxergar o que aconteceu aqui. Aí quem sabe esses 5 aqui foram entregues na mesma rua da pizzaria. Pronto, e aí? Né? Então tem que enxergar que aconteceu uma vez, ó, a média dos 5 aqui, não, porque esses 5 foi entregue aqui, ó. Junto essa rua, a rua de trás, a outra rua perto. Era tudo muito pertinho. É uma coincidência? É. Mas pode acontecer? Pode. Mas esse ponto tem que ser estudado. Aí depois que esse ponto ser estudado, você pode tirar esse ponto que você estudou ele. E se você dizer, não, esse ponto aqui é um ponto fora da curva. Se eu desconsiderar ele, o resto pode estar bom. Aí se eu for desconsiderar esses 5 pontos aí, pode ser que o processo fique estável. Porque esse é um ponto fora da curva, tá? O famoso outliers, tá? Gente, interessante, não é ver isso? Então vamos ver agora o outro. Então aqui também vimos que o processo não está estável. Então qual é o outro agora? Pintura das salas. Então, estatística, carta de controle. Vamos primeiro fazer fazer o gráfico individual, IAM.
de pintura da sala. Pintura da sala, não vou nem em opções lá, porque eu sei que é tudo ok. Ok aqui. Olha, aqui estão pintando a sala estavelmente. No IAM, tá mostrando que não tem nenhum problema, não é, gente? É só olhar para a cara do gráfico. E eu vou até voltar para confirmar, mas opções de IAM, teste, tava tudo gravado, tava tudo placado. Dá um cancelar aqui para não fazer de novo. Então, gente, ele passou em todos os testes. O processo de pintura de sala, para minha carta IAM, tá me entregando um processo estável. Então, vamos fazer a carta X/R. Carta de controle. Opa. Subgrupos X/R. Agora, vamos pegar a pintura da sala. A observação está numa coluna. Vamos botar subgrupo igual a 5. Vamos dar um OK. Perfeito. Então quer dizer que o processo de pintura de sala, ele é estável. Tá vendo? Um gráfico meio feio, meio... mas é assim. Esse aqui que tá feio mesmo, ó. Mas o que é feio é bonito. Então, pintura da sala é um processo estável. Ok? Já saco de cimento e entrega de pizza não são estáveis. Eles infringiram algumas leis lá de testes da estabilidade. E a carta X/R pintura da sala é estável. Então aqui eu posso continuar meu trabalho, que é o que a gente vai estudar na frente. A gente vai estudar na frente, eu vou voltar para esse ponto. Mas primeira coisa, a gente aprendeu a fazer o quê? Normalidade do processo, ver a normalidade do processo, né? Fazer aqueles testes de normalidade que a gente viu aqui, né? Ó, saco de cimento estava ok, tempo de entrega estava ok também, probabilidade também a pintura também estava ok, tudo era estável, era normal. Então primeiro a gente viu normalidade, depois a gente vai ver a estabilidade, vendo que saco de cimento não está estável, vendo que tempo de entrega não está estável, que infringiu várias leis, mas vimos que a carta comportamento do processo de pintura das salas está estável. Com isso a gente fecha esse exercício aqui, né? Que a gente viu, fez carta IAM, fez teste de normalidade, fez teste de normalidade, fez as cartas IAM, fez as cartas X/R e verificou tudo isso aqui, se os dados eram normais, ver se era estável, o porquê a gente estava discutindo lá, os critérios que de estabilidade também discutindo lá. Ok, gente? Então, com isso a gente fecha aqui esse exercício. Qualquer dúvida, manda lá no Telegram, para poder a gente não sair sem dúvida. Que vai ter o próximo, que a gente vai ver cartas de controle, elaboração manual. Vamos saber como é que eu vou elaborar essa carta manual. Você está fazendo tudo no Minitab. E agora, como é que eu coloco lá para o meu colaborador uma carta? Essa do Minitab eu não vou colocar do Minitab. O Minitab não faz uma carta para eu colocar lá. Ele pode fazer os cálculos para mim, dizer quais são os limites de controle, quais são as médias, e eu colocar lá na carta. Mas como eu fazer essa carta, a gente vai explicar para vocês como fazer essa carta manualmente lá, tá? Então, até mais. Qualquer coisa, manda lá pra gente no Telegram uma dúvida, tá? Valeu, um abração!